Bom dia, 7h59. Vamos lá. Hoje mudei de xícara. Uma xícara com grande coração, do tamanho do rei Salomão, que compartilha a sabedoria dele conosco todos os dias. Vamos lá? Bom dia com alegria. Bom dia, Simone linda. Não tem live se você não estiver dentro. Fico esperando você. Bom dia, meu amor. Bom dia, bom dia. 162 dias lendo o livro de Eclesiastes. E um prazer imenso. Eu estava aqui esperando para entrar na live, estava vendo o filme de hoje. Nossa, é maravilhoso. Eu vi há muito tempo, mas super se encaixa com a história de hoje, né? Então, estamos no... Olha aí, Simone linda. Eu também adoro estar com você. Então, Simone, vamos lá? Vamos lá, meu amor. Capítulo 8, verso 11. Deise, bom dia. Entrou na horinha. Vou ler o verso 11. Visto como não se executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Ele está falando aqui, visto que não se executa logo a sentença sobre a má obra. Você faz alguma coisa ruim e nada acontece. O coração dos filhos dos homens, está inteiramente disposto a praticar o mal. Faz 3.000 anos que ele escreveu isso. E a humanidade não mudou uma vírgula. Eu não entendo como é possível. Parece que ele está vivo atualmente, está escrevendo, está lendo jornais e vem nos ensinar aqui. Porque, como assim? Exatamente a mesma coisa. E eu penso assim, 3.000 anos a humanidade, nada. Então, depois de Salomão observar que o mal, o manejado, não é bem, não é, né? Que o mal pode ser manejado e o bem pode ser esquecido. Agora ele vai mais ali, né? Tá falando sobre esse mal. Agora ele tá olhando sobre o efeito do tempo, né? Sobre o coração humano, né? Não é só o fato de ter acontecido uma injustiça que adoece. É o silêncio que se segue, né? A sensação de que nada acontece. No Irã, nesse momento, o povo está se revoltando. Já tem 2 semanas. Ninguém fala nada. O mundo inteiro está em silêncio. Eu me lembro que quando o Hamas atacou Israel, porque foi Hamas que atacou Israel, é bom lembrar. Alguém fez um vídeo ontem, todas as universidades americanas começaram a fazer passeatas no dia seguinte daquele caos, daquele estupro coletivo que foi aquilo lá. Começaram a fazer passeatas e manifestações a favor do Hamas, porque era pela liberdade do povo oprimido, enfim, slogans. Agora, o povo oprimido quer liberdade, o povo do Irã. Aí mostra todas as faculdades americanas vazias, nenhuma manifestação. É uma hipocrisia. E isso causa em nós um mal-estar, sabe? Pelo menos em mim, de ver tanta hipocrisia, né? Um silêncio, igual a frase que todo mundo fala, um silêncio ensurdecedor, né? Essa sensação de que nada acontece. As pessoas fazem coisas terríveis e nada acontece. Mas quando isso nada acontece, Salomão está dizendo que algo muito perigoso começa a se formar dentro da gente. Quando não tem consequências, o mal cresce.
Vimos isso na Alemanha nazista, vemos isso agora na África com os regimes ditatoriais, no Irã, né? Salomão não está acusando ninguém, ele só está descrevendo uma situação, né? Quando o mal não tem consequências, o coração adoece e passa a praticar o mal. Então vamos falar isso sistemicamente, vamos olhar para isso sistemicamente, porque sistemicamente existem limites claros, muito claros. Para que servem esses limites? Para proteger a vida, para organizar a nossa consciência, e isso sustenta o nosso pertencimento, né? Quando não tem limite, uma criança que não tem limite, né? A criança faz, nada acontece. Ela vai fazer de novo, ou vai cada vez fazer pior, porque não tem consequência, né? Quando o mal não encontra consequência, o campo se desorganiza. A gente cria crianças, filhos fracos. Hoje em dia, quer dizer, teve uma geração, não sei se hoje em dia continua assim, que eu acompanhei, que os pais disseram, não, eu não posso reprimir meu filho em nada, né? Nada, meu filho tem que ser protegido, meu filho não pode sofrer o que eu sofri com meu pai e com a minha mãe, eu tenho que proteger, não pode reprimir em nada. Bom dia, Sônia, bom dia. Então, o Salomão está dizendo assim, que o coração humano, ele não nasce mal, ele fica confuso, né? Então, a ausência de uma resposta externa cria um vazio interno. E aí, o que acontece com esse vazio interno? A pessoa fica cínica, aquele humor cínico, transgride, porque afinal de contas, nada acontece. Então, eu vou contar a história de uma paciente minha. E aí, o que aconteceu? O dano causado vira banal, vira uma coisa banal. Nem foi tudo isso, né? Então, o Salomão não quer moralizar o ser humano. Ele está reconhecendo a nossa fragilidade diante da impunidade. Ele está dizendo que é importante ter limites para a nossa segurança e para o nosso pertencimento, né? Então, eu falei que eu ia contar no consultório, eu não vou dar o nome, enfim, uma pessoa ela vinha com muita desconfiança, assim, ela dizia assim, eu não confio em mais nada. Não era nem com raiva, era, sabe assim, um desespero, um desalento. Não confio em mais nada. E aí, qual era a história? Ela estava trabalhando numa empresa, né, onde o chefe humilhava todo mundo nas reuniões, fazia comentários depreciativos, depreciava as pessoas. Quando alguém errava, ele expunha para todo mundo saber, olha, fulano de tal fez isso aqui errado. Ele cruzava os limites éticos frequentemente, né? E aí, dentro do escritório dela, várias pessoas ficaram doentes, outras pessoas pediram demissão, foram embora, ainda bem, e outros entraram em depressão. E esse chefe, o que aconteceu com ele? Foi promovido. A minha cliente estava desesperada, né? E quando ela conta isso, assim, olhava para o corpo dela, o ombro dela caído, aquela voz cansada, com os olhos opacos, né? Porque, como assim, impunidade, né? Porque, na realidade, ela não estava falando só do chefe dela. Ela estava falando do efeito disso, desse chefe abusivo, não ser punido, ao contrário, ser promovido, o que isso estava causando nela, né? E ela mesmo disse assim, olha, eu comecei que talvez eu fosse muito ingênua, né? Então ela começou a fazer as coisas erradas também. Começou a chegar atrasada, começou a não entregar, começou a responder de forma dura. Não porque ela quisesse,
Mas porque ela falou para mim, não faz diferença. Não faz a menor diferença. E é exatamente isso que o Salomão está falando. O coração se dispõe a praticar o mal. O coração se dispõe a praticar o mal. Não por maldade, mas porque se desorganiza. Então, o meu trabalho com ela não foi fazer ela voltar a ser boazinha, mas ajudar ela a reconstruir um limite dentro dela quando esse limite não está fora, E eu mostrei para ela que o erro não foi ela ser íntegra, O erro foi o sistema onde ela estava, o trabalho, não ter protegido essa pessoa íntegra. Ela não tinha nada errado, ela não tinha, sabe? Não se deixa levar pelo mal que está lá fora. Constrói os seus limites internos e seja leal a eles, Quando eu falei isso para ela, a coluna dela endireitou. Ela até respirou melhor. E a vergonha sai do lugar errado, porque não tinha nada que se envergonhar daquilo que ela estava fazendo, do que ela sentia que devia fazer, Ela não precisava ser cínica para poder sobreviver, ela não precisava ser o que ela não era, E ela compreendeu que a integridade, a pessoa ser íntegra, não é a pessoa ser ingênua, É uma escolha consciente. Então, Hellinger diz assim, a consciência precisa de limites claros para permanecer saudável. Salomão está dizendo a mesma coisa. Quando o mal não é visto, o sistema adoece silenciosamente. Dentro do sistema, a gente vê isso muito nas constelações. O trabalho sistêmico não é punir. O que a gente faz numa constelação? A gente restaura a ordem. A gente nomeia o que foi, isso aconteceu, reconhece o dano, onde tudo começou com essa pessoa. Essa pessoa reconhece o dano e aí a responsabilidade é dele, de quem começou aquele mal. E não algumas gerações depois que está afetando o cliente em questão, Então, a gente nomeia o que foi, o que aconteceu, foi isso que aconteceu. Não tem como corrigir, aconteceu, mas tem um responsável. E esse responsável, ele é nomeado e ele assume a responsabilidade pelos atos dele. Isso é nas constelações, Então, a frase de novo para quem entrou depois. Cíntia, bom dia. André, bom dia. Carla, bom dia. Irene, linda, obrigada, bom dia. Diz assim, visto como não se executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Então, o Salomão está descrevendo um efeito psíquico do tempo sem limite. Isso vamos ver na filosofia também. Eu trouxe Aristóteles, grego, e deixa eu ver qual é. Então, o livro que eu vou... Ele tem 2 livros, Ética a Nicômaco e Política. Eu usei o Ética a Nicômaco, Então, o Aristóteles, ele não escreve para explicar o céu. Ele escreve para responder uma pergunta simples, mas radical. Como é que o ser humano... O que acontece para um ser humano se tornar bom e o outro se tornar mal? O que faz um ser humano se tornar bom ou se tornar mal? Então, ele afirma, o caráter humano não nasce pronto. Ele é formado pelo hábito, o caráter, A virtude, para Aristóteles, não é uma intenção. Eu vou ser virtuoso. É uma repetição sustentada por limites. O que significa isso na prática? Se tem uma ação injusta e não tem consequências, não tem uma correção, não tem um limite,
ela deixa de ser uma exceção e começa a se tornar um modo de ser. Vamos imaginar, de novo, a criança. Tem uma criança que pega o brinquedo, eu conheço uma história que me contaram de um menino que a mãe ia no supermercado, comprava um presente para ele e ele perguntava para ela: você já pagou? Você já pagou o presente, o brinquedo? Já. Ah, então já posso quebrar? Ele destruía o presente. Isso era normal. Mas a mãe tinha ensinado. Ela não tinha ensinado, não pode quebrar. Ela ensinou, eu tenho que pagar primeiro. Percebe? Então aquilo virou um jeito de ser, né? Então o que Aristóteles está nos dizendo aqui, que não é que o coração quer o mal, mal com M-A-L, né? Ele aprende que nada acontece, não tem limites. É como os filhos estão sendo educados. Não sei se atualmente ainda, mas até bem pouco tempo atrás era assim. Não tem... Nada acontece. Não fez lição de casa. Não tomou banho. Não escovou o dente. Nada acontece. Né? Eu acho isso uma conexão direta com Salomão. Porque tudo educa o coração. Mas nada acontece, educa para uma coisa sem medida. Né? Sem consequência. E aí a alma perde a referência. E o mal vira normal, né? E o que acontece? A consciência se adapta. Nós somos seres profundamente adaptáveis, né? Trouxe um outro filósofo mais próximo de nós, né? Porque Sócrates está bem lá longe. Michel Montaigne, já falei dele aqui, né? Ele é francês. A obra dele é Ensaios, que eu procuro lá. Então, ele fala da mesma coisa, mas num outro tom. Bom dia, Maria. Ele não fala dos sistemas, ele observa a ele mesmo. Então, ele ocupou vários cargos públicos e observou a hipocrisia das relações sociais. A gente... Ai, como você tá linda! E eu tô achando ela horrorosa. Mentira. Isso é hipocrisia social, não é o que eu tô falando aqui. Tá? E aí, o que acontece? Ele passa a desconfiar profundamente dessa moral proclamada. Né? E aí ele percebe alguma coisa muito humana. Que as pessoas não se tornam más de repente. Elas vão se acostumando. Né? No livro Ensaios, ele descreve a repetição de erros sem consequência, produz uma anestesia moral. É o que está acontecendo agora. Né? Nós estamos com uma anestesia moral generalizada no planeta. Né? Então, o coração não endurece por crueldade, mas porque aquilo é familiar. É assim, não é assim mesmo. A gente rouba e tudo bem, não acontece nada. Tudo bem. Não tem transgressão. Passo sinal vermelho, também não tomo multa, não é não? Então ele fala assim, o que da primeira vez choca, na segunda vez que acontece, a gente tolera. E na terceira a gente passa a praticar. O que choca de começo, o ser humano. Eu, inclusive, você, inclusive. Somos todos humanos. Ele está falando aquilo que... como assim? E aí a segunda vez que acontece... já sei como é. A gente tolera. E na terceira... a gente mesmo começa a praticar. Como a minha paciente começou a chegar atrasada, começou a não entregar. Não acontece. Então, quando a justiça demora, como disse Salomão, o coração, ele não é que ele explode, ele se acomoda. Ele aprende que tudo bem. Né? E essa acomodação é perigosíssima, porque ela acontece na surdina, devagarzinho. Então eu trouxe Salomão, Aristóteles, Montaigne
eles concordam, os três no ponto, os três concordam no mesmo ponto, essencial, né? O ser humano precisa de limites claros, não para ser reprimido, mas para não se perder. É muita liberdade, né? As leis, as ordens e as normas foram criadas para que a gente possa viver em sociedade, onde o seu direito de dar soco termina onde começa meu nariz. E se você puder me dar um soco e nada vai acontecer, olha a barbárie que vira um mundo de selvagens. Então a ordem foi instaurada para ter esse respeito, mas o ser humano é terrível, né? Então essa ausência de consequências que os pais querem para os filhos, não, eu não vou dar limites, porque meus pais me deram muitos limites, meus filhos vão crescer livres, esses filhos crescem totalmente desorientados, né? Então, e nós, o nosso coração, quando a gente fica muito tempo sem ter uma referência clara, não é que a gente escolhe o mal, a gente escorrega e passa a fazer coisas que a gente sabe que não devia fazer, mas todo mundo faz. Eu também vou fazer. Tô no carro, na estrada, tá tudo entupido, e eu vejo um carro que vai pelo acostamento e nada acontece. Eu também vou. Simples assim, né? Então, o Salomão não está acusando, ele está nos alertando. Como é que vocês estão achando aí? Comenta comigo. Sempre alertas, né? Temos que ficar sempre alertas. Isso é péssimo, mas é a nossa realidade, Irene. Irene está dizendo que é péssimo. Comenta aí, gente. Vamos lá. Visão literária, eu trouxe 2 autores que a gente não está acostumado, porque eu quis mudar, porque sempre os mesmos. Vocês vão achar que eu só leio um tipo de livro. William Golding, esse aqui, talvez vocês não lembrem desse autor, mas eu lia o livro dele, eu vou falar o nome do livro, vocês vão lembrar. Chama O Senhor das Moscas. Eu lia ele para os meus filhos quando eles eram jovens. Antes de dormir, eu li esse livro para eles, né? Então, tem que pensar quando ele escreveu esse livro. Ele escreveu esse livro logo depois da Segunda Guerra Mundial, que foi aquela barbárie, né? Ele viu de perto o que acontece quando as estruturas não têm limite. Quando as estruturas de limite colapsam, né? Então, a história é muito simplesinha. Um grupo de meninos cai numa ilha deserta, onde não tem adultos, né? No início, eles tentam manter a ordem. Então, eles elegem um líder, eles criam regras, eles combinam sinais, eles organizam o fogo, quem vai ligar o fogo ou não, né? Mas aí falta uma consequência real. Eles esquecem dessa parte, né? E aí, começa assim, as regras começam a ser quebradas. E nada acontece. Alguém agride outro. Como não tem limite, ele pode. Ai, Cíntia está dizendo que está adorando o recorte desses autores. Eu também adoro pesquisar. Eu estou me realizando, eu sou uma pesquisadora, uma fuçadora. Eu também adoro. Obrigada, Cíntia. Então, não tem limite. Um menino agride o outro e aí faz o quê? Ninguém sabe, né? Não tem um adulto para dizer não pode fazer isso, né? Então, pouco a pouco, aquele grupo de meninos que veio, né, com todas a boa intenção, né, em vez de rir, como eles riam no começo, brincavam, eles começam escárnio, né, de fazer um do outro. O jogo que eles brincavam vira crueldade para machucar, vira violento, né? As brincadeiras viram violentas, porque não é que alguém decidiu agora vou ser mal. Eles simplesmente se permitem porque não tem uma resposta, não tem nada dizendo que não pode, né? Então, ele no livro ele mostra com uma precisão brutal. Quando não tem um limite externo, o limite interno
demora para chegar e às vezes pode nem chegar, como é no Senhor das Moscas, né? Lindo esse livro. Eu lia para os meus filhos, né? Então, como disse Salomão, o coração está ali disponível, né? Não porque ele seja mau, mas porque não tem contenção. Os meninos não têm contenção. E aí, né? A gente costuma dizer, eu ouço muito alguma professora dizer, não, as crianças são muito cruéis. Não são cruéis. Elas repetem o que elas veem. E se ninguém disser para ela que aquilo não pode, que aquilo machuca, que aquilo fere, ela vai achar que é normal. O coração dela não vai ter o limite, né, dela e do outro. Importante esse. Aí eu trouxe um outro autor, chama Coetzee. Coetzee, acho que é assim que pronuncia, J.M. Coetzee, ele é da Cidade do Cabo, da África do Sul. O livro chama-se Desonra, né? É um romance bem desconfortável, mas incrivelmente tem a ver com Salomão. Nada no romance é heróico, né? É a história de um professor universitário, culto, respeitado, mas ele se envolve de uma forma muito abusiva com uma aluna dele. Tem relações com uma aluna de 14 anos. Ele tem 40. E nada acontece, né? Não vem punição imediata. Ele poderia reconhecer o erro, olha, realmente foi um erro. Ele poderia assumir a responsabilidade. Ele poderia interromper esse padrão, porque provavelmente não foi a primeira aluna que ele se envolveu. Mas ele não faz nada disso. Por que ele não faz nada disso? Porque o sistema da universidade permite o adiamento. Então, vai para a diretoria, e a diretoria se reúne uma vez cada 3 meses. Tem tempo para a coisa ser resolvida, olhada e vista, né? E na escola ele continua sendo admirado, porque, afinal, nada aconteceu. Normal, não aconteceu nada, né? Então, o Coetzee, ele não descreve um vilão, um homem mau. Ele descreve um homem escorregando moralmente, né? Devagarzinho, né? Sem choque, sem drama, né? Então, como não tem consequências, ele não se corrige. Ele endurece. Mas claro que algo dentro dele vai se romper, né? E não é como uma punição, é um colapso interno, porque ele sabe o que ele fez, né? Ele sabe. E eu achei que isso tinha uma conexão direta com Salomão. O coração, tá? Ele pode ir em qualquer direção. Ele pode ir em direção do bem e ele pode ir em direção do mal. E quando a vida não devolve limite, ele vai para o mal. O mal, então eu diria assim que o mal acontece quando não existe, quando não tem limite, né? Então, Golden o Golden mostra o mal explodindo quando não tem limite, né? E o Coetzee mostra que o mal se infiltra na alma humana, no coração humano, quando esse limite demora, atrás. Eu acho que o Salomão vê um ponto bem comum, né? Não é a natureza humana que falha primeiro, é o tempo que leva para a resposta. Então, tem uma consequência e ela tem que ser imediata. Os meus cachorrinhos, eu tenho 2 cachorrinhos, e o treinador falou, se fizer uma coisa errada é na hora. 5 minutos depois ele não lembra mais. Nós somos iguais, tem que ser na hora. Então, quando o coração percebe que nada acontece, ele não se revolta, ele se adapta. Somos seres adaptados.
Então, a Irene está dizendo, isso acontece no nosso dia a dia. Então, Irene, você não, no comecinho, você ainda não tinha entrado, eu falei, incrível que o Salomão escreveu isso há 3.000 anos e nós, seres humanos, não mudamos uma vírgula sequer. Nada. Parece que ele está lendo jornais de hoje e está descrevendo o que está acontecendo. Incrível, né? Mas o filme, eu achei um filme incrível, um filme iraniano, incrível. Em inglês o título é The Separation, em português é A Separação. Né? Muito bom esse filme. Eu vi há bastante tempo, mas eu lembro. Eu sou uma cinéfila, eu lembro as histórias que me tocam, elas me alimentam durante muitos anos. Né? Então, o filme começa de uma forma bem simples. O personagem é um casal e o homem quer se separar da mulher para sair do Irã, para sair da opressão. Olha aí, é um filme antigo. Bom, a opressão está lá há mais de 40 anos, então tá certo. Eles têm uma filha e ele quer ir embora do Irã para dar uma vida melhor para a filha deles. Mas ela não quer sair. Ela não quer ir embora porque ela tem um pai com Alzheimer que ela precisa cuidar. Então ele decide ir embora, eles se separam. É uma questão. Então não tem gente má, não tem vilões. Tem limites. Ele está falando, não quero ficar aqui nessa opressão, vou embora. Quer vir comigo? Vem. Não posso porque meu pai está doente. Ele vai. Né? E aí, ela que ficou no Irã, contrata uma cuidadora para ajudar a cuidar do pai. Ela tem que trabalhar e o pai tem que alguém cuidar dele. Então, tem um dia que as coisas estão muito confusas, muito tensas, e aí ela não sabe se ela esbarra nessa cuidadora, ela não lembra muito bem. Eu sei que a cuidadora cai por algum motivo e perde o bebê. Ela estava grávida, mas não tinha contato que estava grávida. Então, aí o filme para um pouquinho. Claro que ela aciona a justiça contra a patroa, que a empurrou, né? Mas a justiça é lenta, não decide nada. A justiça começa a ouvir uma, depois ouve a outra, depois ouve o vizinho, depois ouve não sei quem. E aí as versões... A dona da casa tem uma versão, a cuidadora tem outra versão, as provas não são muito claras, as intenções são... Ela empurrou de propósito, foi sem querer, foi um acidente, né? Então, cada personagem começa a se mover para proteger a própria narrativa. Claro, vão me proteger. Então, a dona da casa não sabe se ela causou aquela queda, mas ela passa a se convencer que ela não teve culpa de nada. Nada aconteceu. A cuidadora que estava grávida, mas não contou que estava grávida, porque senão não teria sido contratada, e ela escondeu esse fato por medo e por necessidade, né? O marido da cuidadora oscila entre a verdade e a sobrevivência deles dois, né? Não, o marido da cuidadora não, o marido da dona da casa. Ele oscila. Uma hora ele quer, vamos resolver isso, e outra hora ele pensa, não, a gente precisa sobreviver, vamos deixar isso para lá. Mas a filha dos dois observa e aprende que nada é resolvido rapidamente, nada é nomeado com clareza o que realmente aconteceu, não tem um limite firme. O verso do Salomão está aí. Visto como não se executa logo a sentença sobre a má obra. Então, quando a justiça demora, o coração não espera, ele se ajusta. Deixa eu corrigir aqui. Então, surgem pequenas omissões, coisas que aconteceram, mas não foram ditas, meias verdades, né? A consciência vai negociando com a gente mesmo.
A consciência de cada um vai negociando. Não, mas isso assim, mas na realidade é aquilo, e não é bem assim, veja bem. Negociações conscientes, né? Então, o filme mostra algo muito precioso, mas é muito doloroso, né? Que as pessoas não escolhem o mal, escolhem se proteger enquanto a resposta não vem, né? Mas esse se proteger enquanto a resposta não vem tem um preço, né? O filme não pergunta quem é o culpado. O que o filme está perguntando? Exatamente o que o Salomão está dizendo. O que acontece com a verdade, com aquilo que realmente aconteceu? A gente vê a cena, né? Quando ninguém sustenta o limite, né? E essa demora, quais são as consequências dessa demora com o coração dos personagens? Então, cada personagem passa a viver uma ética provisória. E a criança que está vendo tudo aquilo, o que ela está aprendendo? Que a verdade pode ser ajustada. Um pouquinho mais para cá, um pouquinho. O que aconteceu realmente não é bem aquilo. Um pouquinho mais para cá, uma palavrinha a mais, né? A justiça também pode ser adiada, leva tempo para julgar. E quando a gente fica quieto, não fala nada, deixa as coisas acontecer, pode ser uma estratégia, né? Então, não tem uma punição exemplar, tem uma erosão lenta, exatamente como Salomão descreve. O coração se dispõe, não por perversidade, mas por falta de sustentação externa. Eu achei que tinha uma conexão profunda com Salomão, porque o Salomão não promete uma justiça imediata, ele alerta para o efeito do atraso da justiça. Não. Então, o filme A Separação mostra isso com muita delicadeza. Quando o limite não chega, quando a sentença não vem, quando tudo fica assim meio aberto, a alma humana fragmenta. O mal deixa de ser grave e passa a parecer necessário, como a história da propina. Ontem eu contei a história de um outro filme iraniano que a gente viu nesse final de semana. Coincidência. Onde todo mundo quer propina. Virou normal. Então o cara vai encher o tanque do carro, na hora de pagar, o funcionário que encheu o tanque do carro, vamos dizer que foi 75 dinheiros, ele falou, posso botar um zero a mais? E ele respondeu, mas não é muito? 70. Então ele falou, então vou botar esse outro valor. Ele falou, ainda é muito, não, mas é esse o valor. Propina. A mulher da farmácia, do hospital, que é a propina. Os guardas que mais ou menos querem saber o que está acontecendo. Não está acontecendo nada, então, mas também eu quero propina para ficar quieto, porque alguma coisa deve estar acontecendo. Gente, virou normal, né? Então, quando o Salomão chama de vaidade, revelo, é uma névoa, né? É um mundo onde nada se fixa, onde tudo escorre, onde não tem consciência, né? As perguntas que eu preparei para hoje. Onde na minha vida falta o limite externo que me empurrou para relativizar a verdade do que está acontecendo para eu poder sobreviver? A gente relativiza para poder sobreviver. Onde faltou o limite externo? O tempo inteiro. O tempo inteiro. Quais foram as pequenas concessões que eu fiz enquanto nada se resolvia? E que agora eu me dou conta que essas coisas precisam de cuidado, né? É pra gente pensar. Não é para responder, é para pensar hoje, né? O pensamento de hoje. Qual o limite interno? Limite interno meu eu posso sustentar hoje, mesmo que lá fora o mundo demore a responder. Eu me lembro uma vez eu estava em
em Nova York, eu fui ao banheiro. E quando eu saí do banheiro para lavar a mão, tinha uma carteira lá. Eu peguei a carteira, estava cheia de dinheiro. Sei lá, tinha quase uns 400, 500 dólares em dinheiro e muito dinheiro chinês, que eu não sei quanto valia, mas provavelmente era de uma chinesa. Um monte de dinheiro, não tinha ninguém no banheiro, tinha uma carteira. O que eu fiz? Eu levei a carteira para a polícia. Falei, encontrei essa carteira no banheiro. Eu tinha um limite interno. Depois todo mundo falou, você é trouxa, a polícia vai pegar aquele dinheiro. Você devia ter pego o dinheiro e devolve a carteira vazia. Eu ouvi isso. Mas eu tenho um limite interno, eu tinha um limite interno naquele momento e eu me senti de acordo, sabe assim? É o certo, devolvi. E isso tem consequência, eu preciso contar a consequência para vocês. Anos depois, eu estava na Holanda, eu estou vendo as tulipas lá atrás, me lembrei. Eu estava na Holanda e fui comprar essas tulipas, inclusive, e paguei o moço das tulipas e fui embora. Estava com umas amigas, passeando. E aí a gente foi subindo, era uma rua que subia uma ladeira para cima. A gente foi subindo a rua e entra numa loja, e entra numa loja. Uma hora depois a gente entrou numa loja e tinha uns castiçais. Eu falei, eu vou comprar esses castiçais lindos, vou levar para minha casa. Abri minha bolsa, cadê a carteira? Imagina, estou sem carteira na Holanda, sem documentos, está tudo na minha carteira. Gente, eu gelei, parei para pensar onde, como. Eu fui voltando, falei, não, eu comprei as flores que eu estava segurando. Voltei na floricultura. Era uma, sabe assim, não era uma floricultura loja. Era assim, eles têm aquelas tendas, né? Barracas. Voltei lá. Eu falei, eu comprei essas flores aqui. Será que eu deixei a carteira? Ela falou, claro, deixou, tá aqui. Me entregou a carteira inteira. Não faltava um centavo. Consequências. Foi muito legal. Gente, essa meditação, para quem entrou depois, Rejane entrou agora. Oi, deixa eu ver. Tânia entrou agora, há pouco tempo, né? Quem não falei bom dia, Fernanda, bom dia. Cíntia, bom dia. Maria Cláudia, bom dia. Eu acho que eu... Andréia, bom dia. Carla, bom dia. Sônia, bom dia. Acho que eu falei. Irene já tinha falado. Bom dia. Deise. Simone linda. Então, falei bom dia para todo mundo. Para quem entrou agora, essa live vai ficar gravada. Você pode assistir a hora que você quiser, no dia que você quiser. Por favor, assista, porque eu acho que é muito aprendizado. Mas se você não tem tempo de assistir, você pode receber a transcrição da live no grupo do Rei Salomão. Aqui na minha bio está escrito Rei Salomão. Você é só clicar lá que você já entra no grupo. Mas se isso for complicado, se você não conseguir, entre em contato comigo, me escreve que eu te ponho para dentro do grupo. É um prazer ter você dentro do grupo. E, por favor, né, equilibrar o dar e receber. Salomão nos dá tanto. Vamos compartilhar a live. É só clicar nesse aviãozinho aqui do lado. É só comentar qualquer palavrinha aqui embaixo, nos comentários, que o Instagram espalha isso para mais pessoas poderem assistir. E você mesmo pode compartilhar com seus amigos, parentes, filhos, enfim, compartilha o texto e o vídeo ou um ou outro, mas compartilha, sabe? Não guarda o conhecimento só para você. Tá? Então, vamos para a nossa meditação final? Vamos lá? Então, vamos soltar o ar. Fechando os olhos bem devagarzinho. Imagina que você está entrando na sua casa. É de tarde. E nessa casa, é uma casa conhecida. Pode ser que seja a sua, pode não. É uma casa.
Você entra e tem um corredor comprido. Ainda está aquele final de tarde que as luzes não foram acesas. Tem sombras suaves nas paredes. Não tem nada ameaçador. Só aquela coisa indefinida, né? Esse lugar do ainda não. O lugar onde as coisas ainda não se resolveram. Ninguém disse claramente o que aconteceu de verdade. E aí, o coração aprende a esperar ou a se perder, né? Percebe o seu corpo na frente desse corredor. Os pés no chão, o ritmo da sua respiração. Talvez você sinta um aperto no peito por algo que não foi resolvido. Respira. Agora você visualiza uma porta entreaberta. Não é a porta da resposta final, é a porta do seu limite interno. Chega perto, abre a porta um pouquinho mais. Quando você entra, não tem julgamento. Tem um espaço simples, claro, habitável. Ai, respira. O que muda no seu corpo? Quando você escolhe não negociar a sua própria verdade. Mesmo que não tenha garantias externas, você não negocia a sua própria vontade. E aí você diz, se você puder em voz alta, senão você diz em silêncio do seu coração. Diz assim: eu posso sustentar a verdade mesmo quando o mundo demora. Eu não preciso me endurecer para atravessar a incerteza. Eu posso sustentar a verdade mesmo quando o mundo demora. Não preciso me endurecer para atravessar a incerteza. E hoje eu escolho agir com integridade, mesmo que o resultado não seja imediato. Eu escolho agir com integridade, mesmo que o resultado não seja imediato. Deixa essas frases assentarem dentro de você, né? Deixa elas como se fosse água dentro do copo, né? Ou dentro de uma jarra. Ela se assenta, ela chega num nível. Se vierem imagens de pessoas, de situações, coisas inacabadas, escolhas inacabadas, não rejeita, não empurra para longe. Acolhe. Acolhe como se aquilo fosse muito frágil, como se você estivesse pegando uma coisa muito frágil com as suas mãos. Respira. Respira mais uma vez. Quando você quiser, quando você estiver pronto, você pode abrir os olhos. Tem que ter um limite interno para preservar a nossa alma, né? Mesmo que não tenha um limite externo, temos que ter um limite interno, né? Então, isso que o Salomão está nos lembrando hoje, que quando existe impunidade, a gente fica confuso. Quando demora a justiça, ela nos desgasta, mas que a nossa integridade pode e deve ser sustentada por dentro, né? Então, para hoje, a minha proposta, vamos escolher um gesto simples, mas um gesto honesto, que venha do fundo do nosso coração, mesmo que ninguém veja, ninguém precisa ver, mesmo que nada se resolva, um gesto simples. Amanhã a gente segue para o próximo verso, verso 12, no mesmo compasso, com mais lucidez ainda, mais cuidado e mais vida, né? Com alma e com sentido.
Quem entrou agora no finalzinho, a live está terminando, mas ela está gravada e você pode assistir essa live. Daqui a 5 minutos ela está aberta aí no Instagram e você pode receber a transcrição no grupo do Salomão, que está aqui em cima na bio, Rei Salomão, cá entre nós. É só você clicar que você já vai entrar no grupo onde eu transcrevo todos os dias a live do dia. Foi um prazer enorme estar com vocês. Tenham um dia maravilhoso. E eu vou procurar fazer um gesto simples, mas honesto. Ninguém precisa ver, ninguém precisa saber. E você? Você vem comigo? Beijo carinhoso, nos vemos amanhã.